12 horas e 30 minutos exatamente desta segunda-feira, dia 3 de fevereiro de 2020. Começa agora mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura. Essas coisas sempre acontecem nos programas ao vivo. Em especial a acupuntura, que é a minha especialidade clínica, o meu trabalho cotidiano no consultório, mas também outras medicinas ancestrais, como a medicina ayurvédica, tibetana e até indígena. Recentemente entrevistamos um índio aqui sobre fitoterápicos e etc, muito interessante. E linkar tudo isso com as novas tecnologias, as novas técnicas para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Sempre entendemos aqui, desde julho de 2009, que a medicina tradicional chinesa e as outras medicinas tradicionais iriam fazer um escopo, fazer um elo de ligação com as grandes novidades que surgem na área da medicina, da terapia e etc. Falamos ao vivo agora pela AltV e também pela minha página do Facebook, que é João Carlos Baldan. Teremos 1 hora de programação. Quero lembrar a todos que o Salutes também tem uma versão na TV Guarulhos, todas as sextas-feiras, a partir das 14 horas e 30 minutos. Para quem está sintonizando pela primeira vez, meu nome é João Carlos Baldan, sou formado pela Associação Brasileira de Acupuntura, ABA, desde 2000. Eu fui professor lá do curso regular de formação em acupuntura e também diretor da entidade. Fiz pós-graduação com título de especialista em psicopatologia pelo Instituto de Psiquiatria, o IPQ, da Universidade de São Paulo, portanto, Hospital das Clínicas, isso desde 2005. Também fiz pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas chinesas pelo Instituto Brasileiro de Acupuntura e Homeopatia, o IBRAU, e pela Faculdade Dr. Leão Sampaio. Tenho participado de diversas palestras e cursos, inclusive um de extensão universitária em Física Quântica e Biorressonância aplicada à saúde, e agora estou fazendo em Física Quântica e Medicina Energética, promovido pelo Instituto BEM e pela Nova Ciência. Tudo isso porque o Salutes é um programa em ressonância com a própria vida. O programa de hoje vai tratar de um tema que eu tenho um especial carinho. A gente já fez alguns programas anteriores, mas sempre tem novidades, não só na área da técnica, mas também dos resultados obtidos. Nós vamos falar sobre constelação familiar. Para falar sobre esse assunto, eu tenho o prazer de receber hoje aqui o meu amigo, meu colega de profissão, amigo pessoal, é um amigo mesmo, é o José Carlos Frois. Ele tem uma experiência bastante importante nessa área da constelação. Foi a primeira vez que eu tive contato com ele e a primeira vez que eu tive contato com a constelação, e isso faz era lá na Sumaré, na Travessinha, uns 6 anos. Mais ou menos uns 6 ou 7 anos. 6, 7 anos atrás. E eu fiquei encantado e a partir de lá a gente estreitamos contatos e falamos muito sobre a constelação familiar. Para quem está sintonizando pela primeira vez, o que é constelação familiar, Frois? Constelação familiar é uma abordagem terapêutica, muito embora seja uma abordagem terapêutica, ela visa também oferecer para as pessoas a possibilidade de trabalhar inúmeras outras questões. Ele pode trabalhar questões que são psíquicas, emocionais, mas pode trabalhar questões de trabalho, ele pode trazer questões de saúde, ele pode trazer inúmeras outras questões. É uma abordagem hoje que está crescendo cada vez mais e a gente não tem ideia ainda onde tudo isso vai chegar. Qual a abrangência, a abrangência disso a gente não tem ideia. Semana passada eu abri um evento aqui em São Paulo, no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Então assim, está indo para muitos órgãos públicos, as escolas estão utilizando, a área de saúde, de uma forma geral, vem utilizando por conta dos resultados possíveis de serem obtidos a partir das constelações. Eu quero te parabenizar por isso, porque o Tribunal de Contas e os tribunais, de uma maneira geral, é uma das áreas resistentes às novas técnicas. Eu fui contatado recentemente por um grupo de profissionais da área jurídica, queriam fazer um convênio com a clínica, e aí eu coloquei terapia neural e ortobiomolecular. Aí o convênio foi simplesmente cortado. Eu falei, por quê?
Ah, porque esses assuntos são polêmicos. Eu falei, quem é você para falar isso? Existe um... O que vocês conhecem sobre isso? Muito preconceito ainda. Não é? Muito preconceito. Meu Deus do céu. Parabéns a você por ter levado essa técnica, essa palestra ao tribunal. Bert Hellinger, que é o grande pai uma figura mítica, escreve é mítico quase, né? Ele escreve umas coisas maravilhosas, tudo baseado na questão do amor e da questão do campo, né? Do campo. Quem foi Bert Hellinger? Bert Hellinger faleceu agora, né? Agora em setembro passado, com 94 anos. Bert Hellinger nasceu em 1925. Ele foi um alemão que, na verdade, ele sofreu muito com as coisas que aconteceram pós Primeira Guerra Mundial. Vem de uma família numerosa, família muito grande, e uma família estritamente católica. Então, você imagina ali logo no nascimento do nazismo, como foi aquilo. Serviu na guerra, fugiu, teve toda uma história. E ali, aos 33 anos... ele foi ordenado padre e depois, né, ele faz aquela viagem dele. Na verdade, eu acho que a partir dali ele vai para a África e tem uma série de experiências na África como padre. Ele foi diretor de um colégio na África, inclusive. E quando ele volta para a Alemanha, ele traz uma visão, e essa visão, eu acho que foi o grande insight dele, que mudou as coisas nessa área. E a partir dali ele começa a juntar uma série de abordagens para criar essa abordagem das constelações sistêmicas familiares, segundo Bert Hellinger, que é o que a gente mais conhece hoje. Olha, as pessoas estão lá, Frederico Guilon já entrou, Sidney, eu não sei falar teu sobrenome, Sidney Priskulnik, eu acho que é isso, Daniel Frois, Cleidson Goulart, Mônica Mendonça, várias pessoas estão entrando aqui, Oscar Giordano, Daniel Frois, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Comentários, críticas, sugestões por aqui, pela página do Facebook. Nós estamos falando hoje sobre esse importante tema da constelação familiar. Como é que o Hellinger começou? Ele começou também estudando na África os ritos, né? Foi aí que eles começaram a perceber... Na verdade, eu acho que ele tem... Eu acho que o que é legal a gente citar, porque tem toda uma história por trás disso, mas o que é legal a gente citar é o seguinte: ele tem uma visão do que acontecia na África naquele período. E o que acontecia na África naquele período... estava em pleno regime do apartheid, tinha muitas brigas, muitas lutas, mas duas observações que eu acho que foram interessantes ali. A primeira delas, eu acho que tem muito a ver com aquilo que ele via em termos de ancestralidade e a maneira como aquelas tribos cuidavam de temas tão polêmicos de uma maneira muito mais simples. Havia um certo ordenamento. Então, isso é uma percepção dele. Ele já percebe isso. E ele percebeu uma outra coisa também, que as pessoas agiam de uma maneira, elas tinham rituais catárticos. Catarse é uma palavra que vem do grego, da poética de Aristóteles, que é mais ou menos algo como fazer de forma simbólica aquilo que eu jamais faria na minha vida. E essa coisa da catarse é assim, eu consigo expressar as minhas emoções e aí liberar as minhas cargas emocionais. Ele viu isso e a partir dali ele teve um insight que foi brilhante. Esse insight é que dá o pontapé inicial, porque ele junta isso com a experiência que ele teve, que ele vê acontecendo na Alemanha, principalmente na Segunda Guerra, na morte dos nazistas, etc. Então, qual é o insight dele? Ele diz assim, bom, eu percebo hoje, e isso não foi por acaso, né? Só essa questão aqui, porque eu acho que a partir dali você vai conseguir fazer inúmeras perguntas e trazer, talvez assim, um conteúdo que você mais se encaixa para a sua audiência. Então ali o que ele percebe? Ele percebe o seguinte, que as pessoas, elas fazem muitas coisas nessa vida que talvez não sejam teoricamente boas, né? Elas podem matar, inclusive, apenas para defender uma questão de consciência, de estar de consciência leve. E isso também, né? Essa experiência dele nasce quando ele volta para a Alemanha. Uma pergunta foi feita para ele. Então perguntaram para ele o seguinte, se você tivesse que ficar com suas crenças e valores, ou com as pessoas, com o que você ficaria? Se você tivesse que sacrificar algo nesta vida, o que você sacrificaria? Pelas crenças e valores ou pelas pessoas? Ele disse, eu sendo padre, eu teria que dizer que pelas pessoas. Mas o que eu percebo é que assim, a gente tem que defender nossas crenças e valores. Psiquicamente, até para uma saúde psíquica, né? Porque parece que a gente tem que estar alinhado com a nossa própria família. E ele vê isso principalmente o seguinte, tem um filme aí que eu acho que é bem interessante, que retrata muito isso, que é aquele menino do pijama listrado. O cara saía de manhã, um oficial nazista saía de manhã, matava 50 judeus,
voltar para almoçar com a família dele com tranquilidade, como se nada tivesse acontecido. Então ali ele traz uma ideia de que muitas coisas a gente faz alinhados com a nossa família apenas para estar com a nossa consciência leve. A consciência tranquila. Ou então eu deixo de fazer determinadas coisas para não ficar, ou faço determinadas coisas para não ficar com a consciência pesada. Uma das coisas que me chama muito a atenção desde o início, desde as participações que a gente começou lá atrás, lá nos 6, 7 anos atrás, nos primeiros encontros sobre constelação familiar, sobretudo a questão da hierarquia, né? Lugar de pai, lugar de mãe, lugar do filho, e um posicionamento em relação a essas questões. A gente pode ver muito isso nas sociedades primitivas, entre aspas, da ancestralidade, que o Forrest falou, e a gente trata da medicina ancestral com muito carinho, com muito respeito, né? No sentido exatamente nas constelações, nas famílias, nas sociedades primitivas, o ancião, o mais velho, sempre tinha a última palavra. A gente vê isso em muitos filmes, em muitas coisas. Até hoje, com mutatis mutandis, né? Nas sociedades orientais, né? Onde os velhos japoneses, os velhos chineses são muito mais respeitados e são os donos da última palavra. Se faz a assembleia, todo mundo fala e o ancião é que decide dar aquela última palavra e não se tem discussão, porque aquilo foi decidido e ponto. Quando que o Bert Hellinger começou a perceber nessa questão da hierarquia nas sociedades africanas e começou a trazer este conceito para o mundo ocidental, principalmente hoje, em que esses papéis são muito tênues e diria até desrespeitados? Na verdade, assim, a gente tem uma experiência que foi magnífica, né? Virginia Satir, juntamente com Gregory Bateson, eles estavam estudando como é que eles podem ajudar as famílias no pós-guerra. Aí a gente já está falando depois do pós-guerra e depois dos 50 anos de idade do Bert Hellinger, quando ele já sai para procurar essas soluções. Então eles já estavam procurando mais ou menos essas coisas e nascia a terapia familiar sistêmica naquele momento. Ali também nós temos a teoria geral dos sistemas, do Ludwig von Bertalanffy, que traz 3 leis. E o Bert Hellinger, o que ele fez? Ele conseguiu juntar todas essas coisas, né? Abraçar tudo isso e trazer isso para dentro dessa abordagem das constelações. E isso também vai se alinha com essas experiências que ele teve na África e com as experiências que ele teve na Alemanha. Então, nesse momento, ele diz assim, bom, essas leis que estão contidas dentro dos sistemas, nós podemos trabalhar com essas leis agora nos relacionamentos. Então, ele traz isso para dentro dos relacionamentos. Brilhantemente, ele trouxe isso para dentro dos relacionamentos. Isso eu acho que foi a coisa mais magnífica que podia acontecer, porque a partir dali a gente percebe o seguinte, a primeira lei fala de pertencimento e exclusão. Se alguém é excluído, de certa forma, de dentro de um sistema, isso vai trazer impactos e consequências para o sistema. E geralmente isso sempre, toda família sempre tem. Temos inúmeros tipos de exclusão. Posso falar algumas aqui rapidinho? Né? Então, bem rapidinho, assim, quais são os tipos de exclusão que a gente tem? Bom, principalmente no nosso país. Os negros ainda são excluídos no nosso país. Muito embora a gente tenha as cotas, tenha tudo aquilo, mas ainda há uma exclusão. As mulheres, em determinadas sociedades, as mulheres são excluídas, mas as prostitutas são excluídas, os bandidos, os assassinos são excluídos, os natimortos são excluídos. Então, inúmeras exclusões podem acontecer. Depois a gente entra nessa questão de ordem e hierarquia que você colocou. A ordem e hierarquia. Veja só, agora mesmo eu dei uma demonstração clara de como a ordem e hierarquia é importante, porque eu disse, eu posso aqui colocar algumas coisas, porque é o seu programa, você sabe as coisas que você quer perguntar e tal. Então, quando eu digo isso para você, eu me coloco exatamente no meu lugar, de respeito àquilo que você faz. Isso é uma das coisas que mais falta hoje em dia. É o que mais As pessoas falta. querem, sabe aquelas, assim, parece que elas querem passar por cima do que você tem, elas querem o que você tem, mas não querem se esforçar pelo que você já se esforçou. Isso é uma coisa muito complicada, né? A gente sabe disso. Exatamente. E dentro das famílias, a gente percebe isso quando um filho quer saber mais do que o pai, quer mandar mais do que o pai. Mas nas empresas, isso entra dentro das empresas de uma maneira muito dura. Nas varas de família, isso aparece também. Por isso a justiça abraçou, o direito abraçou isso aqui nesse país. Então, a ordem e hierarquia é outra lei que está contida dentro dos sistemas
que traz muito impacto e consequência. E, por fim, a gente tem um equilíbrio. Quer dizer, se as trocas não forem positivas, se eu não te der algo aqui nesse programa, se eu não entrego algo para você, que valor tem eu ter vindo até aqui? Então, a gente precisa fazer essas trocas e manter essas trocas ativas. E outra coisa que está acontecendo na sociedade hoje. As pessoas querem muitas coisas, mas não querem dar nada em troca. E isso é muito complicado. Isso impacta qualquer tipo de relacionamento. E o sistema balança. O sistema balança e o sistema exige que essa compensação seja feita de alguma forma. De alguma maneira, isso vai ser compensado. O que me faz pensar, tudo isso que você está falando, Frois, com muita propriedade, com muito conhecimento histórico, o Frois é um grande estudante, ele estuda muito, ele cita muitos teóricos e tal. É muito importante, é muito interessante, sobretudo ao que está acontecendo hoje na sociedade, que me chama muito a atenção. O fato, eu gosto de tecnologia, né? Eu tenho uma lua em aquário, minha cabeça é muito eletrônica, eu gosto muito de eletrônica, computadores. No meu consultório tem todas as máquinas da Nova Ciência, são Zapper, Potentizer, Hidrovitalis. Eu gosto de tecnologia, eu gosto da informática. Então, longe de mim qualquer crítica ao avanço da informática. A crítica procede, sim, no sentido de como as pessoas utilizam a informática. A gente tem que usar o celular, computador e todo o arsenal informático no sentido que ele possa facilitar ou me dar a maior acesso a determinados tipos de coisas. Quando ela se torna o meio mais importante do que os próprios resultados, a gente tem que pôr as barbas de molho e pensar um pouco mais. Então eu tenho visto um pouco isso pelo imediatismo e pelo porre de informações que todo mundo tem, né? Você pode entrar no Dr. Google, aqui você obtém qualquer tipo de informação no teu tablet, no teu celular, no táxi, no teu carro, dirigindo. Muita gente, hoje estava na Marginal, a pessoa ainda assim, ó, vendo o tablet, vendo o celular, com várias pessoas em risco. Então esse tipo de coisa fez com que as pessoas, de uma maneira geral, eu entendo, que estão um pouco intolerantes para um monte de coisa. Parece um bando de crianças birrentas querendo aquilo que eu quero agora, porque o imediatismo me fez de tal bioquímica nesse momento, que tudo tem que ser para agora, para ontem, como você mesmo disse. Eu quero receber, mas eu não quero dar nada em troca. Você concorda com esse cenário ou é uma impressão particular minha só? Não, acho que não é uma impressão sua, não. Eu vejo isso acontecendo. Eu olho para esse fenômeno, eu acho que é um fenômeno. Esse fenômeno é muito fruto da internet. Como você diz, a gente está tendo, de fato, uma overdose de informações. E hoje é muito difícil você avaliar as informações. Eu acompanho seu programa, eu acompanho você, eu acompanho seu trabalho há muitos anos, você sabe. Então eu gosto muito, como você disse, eu estudo muito, eu gosto muito de ter qualidade nas informações que eu recebo. Mas hoje o que a gente vê na internet é o seguinte, uma pessoa vai e ela faz um curso, olha só, um curso de homeopatia online de 20 horas. Ou ela faz um curso de coaching no final de semana, ou então ela faz um curso de constelação online de 72 horas. E aí ela já sai e coloca um monte de informações e não consegue ligar essas informações. Eu acho que isso vai trazendo, para quem está do outro lado, traz para as pessoas uma coisa do tipo assim, se todo mundo está dando de graça, por que você... Não, você tem que me dar cada vez mais. E outra, quando você procura trazer uma informação de qualidade, aí o cara... Eu acompanho, por exemplo, o seu trabalho, eu vi que você montou um grupo e você manda pedaços de 3 minutos de entrevistas que você vai lançar. E eu acho aquilo magnífico, porque eu falo assim, bom, já sei que nós teremos isso e etc. Eu acho aquilo fantástico. Eu falo assim, eu já sei que a partir dali tem um conteúdo extenso e vasto que eu posso pegar na minha mão. Eu vou acompanhar, eu vou estar lá, eu vou estar junto. Né? E isso foi a ideia, me permite só um parênteses, até do Xerec, porque exatamente para atender essa necessidade da pílula. Tem que ser rápida. Exato. O nosso programa tem 1 hora, fala, uma hora. 1 hora não dá tempo da gente falar metade do que a gente gostaria. Não dá, a gente gostaria de falar. Aí a gente faz pílula, o Xerec faz as pílulas. Claro que tem abertura, tem encerramento, tem os links, não deixa de ser uma propaganda do nosso trabalho, mas as pessoas ficaram absolutamente desgovernadas, porque eu coloquei ali, porque achei médicos, terapeutas,
pacientes, ex-pacientes, pessoas que tivessem interesse, qualidade de vida e bem-estar. Mas, desculpa, era só um parênteses. Então, mas eu acho que tem a ver com isso tudo que você falou. É que as pessoas hoje, elas não conseguem mais medir o valor das coisas. As trocas estão tão desbalanceadas que não conseguem efetivamente medir o valor das coisas. Isso me preocupa, viu? Me preocupa. Me preocupa também. o futuro de tudo isso. Eu fico preocupado. Às vezes eu vejo no history, por exemplo, as fotos de umas meninas com um narizinho de batatinha, umas coisinhas, umas orelhinhas que não serve pra nada, porcaria nenhuma, mas eu simplesmente passo. Eu não vou ficar lá fazendo crítica ou sugestão, porque... Cada um tem o seu direito de fazer o que quiser. Eu tenho o direito de curtir ou não, de participar ou não, mas sem aquela questão. Eu vi alguns comentários ali à beira do histerismo. À beira do histerismo. Eu acho que isso acontece hoje. Olha, a gente está fechando um seminário grande que a gente fez a semana passada. E aí a gente está fechando esse seminário. E foi um seminário onde eu dei muito conteúdo essa semana passada. E aí algumas pessoas disseram assim, eu fiquei decepcionado, porque eu achei que foi muito pouco. A gente ofereceu muitas horas ali dentro, mas eu gostaria de oferecer mais. Mas não é possível, né? Porque você tem todo um investimento para você fazer aquilo. Mas a gente tem um outro programa, que é um programa vasto, que as pessoas podem fazer de qualquer lugar do planeta, de qualquer lugar do mundo, e utilizar esses recursos das constelações na vida delas. Se uma pessoa não pode fazer uma constelação aqui, não pode vir fazer uma constelação ou fazer em qualquer outro lugar, ela pode usar um programa como esse, claro, que eu acho que é belíssimo. Claro. Mas ainda assim parece que as pessoas não estão felizes com tudo aquilo que você oferece. Fica desbalanceado. Fica desbalanceado. E a informação do programa, quer dizer, eu como terapeuta eu participo, falo da minha experiência profissional junto com os entrevistados. O programa foi concebido assim, vai continuar assim, queira ou não queira. Você tem direito a fazer a sua crítica e a gente agradece a crítica, mas vai continuar dessa mesma maneira que foi criado. Geniclei Duran, boa tarde a todos. Valéria Rodrigues entrou, Vera Almeida, Bettina Petersen, Kenji Honda, Adriano Leal Azevedo, meu querido Adriano, Fabi Kiss, Flávia Maria Barbinha, Gracinha da Flávia, José Francisco Fontana, Rogério Morim, muita gente entrando, Davi Palma, Cláudio, Rogério Morim de novo, Mariana Rezende, Renato Tuffi, Denise Lima, enfim, um monte de gente assistindo. Vocês podem fazer críticas, sugestões e perguntas aqui pela página do Facebook. Estamos ao vivo aqui pela UTV, entrevistando meu amigo psicoterapeuta José Carlos Frois, por quem eu admiro não só como amigo, mas como profissional, como professor. Fiz o curso de PNL junto com ele lá na Quatro Tempos. Ele tem um trabalho bastante importante, interessante e o mais importante para poder sentar na cadeira do entrevistado aqui é a honestidade de propósito. É sempre um prazer recebê-lo aqui, Zé Carlos. Frois, como é que a coisa que mais me impactou na primeira vez que eu assisti à constelação familiar é como se o campo desenvolve. As pessoas escolhem participantes aleatoriamente ali na plateia, colocam ali num teatro, num campo, de repente todas as relações comerciais, relações familiares, todas as questões emocionais, natimortos, traições, aparece tudo ali como se fosse um passe de mágica. A impressão que tinha era assim, esse cara está fazendo mágica, isso aqui é um teatro, perto do teatro do absurdo. Uma coisa que me assustou naquele primeiro momento e depois, como participante, foi muito engraçado porque eu não me recordava do cenário como um todo, diante do envolvimento emocional e mental que a gente tem naquele momento. O que acontece? Olha, eu sou... Você sabe que eu estudo muito, né? Você mesmo falou aí agora há pouco. E eu também sempre fiquei muito curioso por conta disso. Eu venho da área de mecânica, minha formação original é mecânica, e ainda bem que eu passei pela mecânica. Para algumas pessoas, quando você fala de processos fenomenológicos ou energéticos, as pessoas têm um certo preconceito, um certo receio. Mas energia é uma palavra que vem do grego, quer dizer ação, movimento. E o fenômeno, ele está aí para ser observado. A gente observa o fenômeno. Nós temos, tudo começa, a gente tem um biólogo lá atrás,
que foi o Rupert Sheldrake, e antes dele nós tivemos outros biólogos, enólogos, etólogos, que já estiveram fazendo estudos sobre campos. Mas a gente entende também, quando a gente vai trabalhar com campo, e o Sheldrake percebe isso, tem uma coisa que ele chama de campos morfológicos ou morfogenéticos, ele percebe o seguinte, que quando a gente está numa relação com alguém, não importa qual seja a relação, nós temos uma percepção. Se a gente estivesse aqui dentro dessa sala, neste momento, e alguém entra, e esse alguém, ele não, a gente sente que ele não está muito bem, isso é perceptível. Por todos, né? Por todos, grupo, e né? não é uma coisa que acontece aqui, nós não conseguimos explicar. A neurociência não consegue definir adequadamente isso, é uma percepção. E percepção vem de uma palavra que quer dizer percapere, que na verdade é algo que nos permeia de alguma maneira. Hoje, você como acupunturista, você sabe, existem pontos energéticos no corpo, que você vai nesses pontos exatamente para trabalhar. Mas eles são pontos que hoje você sabe identificar exatamente onde eles estão. E isso talvez foi a primeira coisa que a medicina se assustou, porque a medicina diz assim, eu não consigo, eu não consigo. Então a medicina fala no primeiro momento o seguinte, não tem, não, isso é loucura. Mas aí você põe uma agulha lá, o que acontece? Resolve. Resolve. Então, o que acontece é que nós, se a gente parar para pensar, e ainda bem que a gente tem o nosso querido Einstein, que nos definiu uma coisa magnífica. Einstein dizia que o que é energia? Energia é massa em movimento. Energia é igual mc quadrado, ou seja, a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Massa em movimento é energia. Todos nós temos uma quantidade de energia. Uma quantidade de energia que a gente consegue captar. Então existe uma questão de intenção, existe uma questão de trabalho, existe o tema, e existe toda essa explicação que o Sheldrake, embora ele tenha buscado colocar no trabalho dele de campos morfológicos ou morfogenéticos, muitas pessoas não conseguem alcançar isso ainda. As pessoas ainda não conseguem alcançar. Mas o que eu acho Mas aquilo aparece, não tem como. É isso, exatamente isso. E o mais legal é que o descrente pode estar lá, né, Baldan? O descrente vai e fala assim, o cético vai e fala assim, vamos ver como é que é isso daqui. Exatamente isso. É como a estrutura que você está falando da acupuntura, eu já falei em vários programas aqui sobre acupuntura, não tem nenhuma estrutura fisiológica que comprove a existência do meridiano. Nem circulação, nem nervosa, nem linfática, não tem estrutura. Então, para a ciência de observação física apenas, não dá para falar que o meridiano existe. Lá na Coreia fizeram radiação, descobriram lá que lá passa energia. Tudo bem, não preciso da fotografia, eu sei que passa energia. E o cético não acredita porque ele não tem estrutura. Até que um dia ele esteja muito mal e você põe uma agulhinha e ele melhora. Aí você fala assim, caramba... E assim funciona com a questão da constelação familiar. Por mais que você queira chegar lá com uma... Porque eu fui a primeira vez, eu fui criticamente. Eu sentei ali, falei, quero ver o que esse cara tá... chegar com isso. Que macumba é essa que esse cara tá fazendo? Muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas fazem isso. E não interrompe o processo. E de repente é como se abrisse a cortina e aquele campo levado por aquela pessoa que é o consulente, aquele campo se estabelece na figura de pai, mãe, filhos, irmãos, tios, parentes, todos. Aquela família é como se descesse ali em relação aos representantes que são escolhidos aleatoriamente e que não conhecem nada nem da história, muitas vezes nem conhecem o consulente. É o campo morfogenético que se expressa naquele momento. Exatamente. Esse campo que a gente consegue acessar dentro de um trabalho como esse, que faz toda a diferença. É esse campo. E as pessoas... E outra, né? Não precisa ter nenhum tipo de formação para ser um representante. Lógico que o constelador estuda muito, ele tem uma formação imensa. Mas o representante vai lá... Ele só precisa estar aberto para aquele momento e ele vai viver aqui. Adriano Leal Azevedo, bela conversa, meu amigo Baldan, vocês estão de parabéns. Obrigado, Adriano. Rodrigo Cristiano também de Campos entrou. Adilson Semeghini, Alice Cervelin, Alessandra Casarini manda um tchau. Lucas Inverniz entrou. Ana Lúcia, todos sejam muito bem-vindos. Xerec, vamos colocar o nosso GCs aí de praxe, por gentileza. Nós estamos chegando na nossa meia hora aqui, no primeiro... Olha, já meia hora, hein? É muito rápido. Parece brincadeira, ainda o pessoal quer pílula de 2 minutos.
porque meia hora a gente não começou a fazer nem a introdução do assunto. Vamos lá, para fazer marcar consulta comigo, mande um WhatsApp para 977192266. WhatsApp para 977192266. As mídias sociais, @jcbaldão.acupuntura. Este Salutes e os 10 anos e meio, em junho fazemos 11 anos de transmissão ininterruptas aqui na UTV, 11 anos de transmissão ininterruptas. História. A gente fala que quem assiste todos vai receber um diploma, era de pós-graduação, agora é mestrado. Agora é mestrado, quem assiste todos os programas. Em 2 canais do YouTube, o João Carlos Baldão e o Além de Agulhas. Tanto os programas aqui da UTV, quanto os da TV Guarulhos, entrevistando só médicos grandes, terapeutas enormes, como eu costumo brincar, só é cachorro grande. De vez em quando aparecem umas cachorrinhas pequenininhas, umas gatinhas, mas elas vêm também, como a cirurgiã plástica de Campinas, a Kátia. Ela vai ser sexta-feira, antes do carnaval, novamente entrevistada. Eu falei com ela, ela falou assim, não, mas você só entrevista cachorro grande. Eu falei, de vez em quando eu abro concessões e vai gatinhas, né? Tá, a Kátia vai voltar, excelente médica, colega, uma pessoa maravilhosa, a entrevista dela foi um sucesso. Sexta-feira, antes do carnaval, ela volta. Vamos lá, Xerec. Loja virtual, loja.jcbaldão.com.br, com muitas novidades, tá? Além do ozonizador de água e alimentos, a zeólita, todos os equipamentos da Nova Ciência que a gente utiliza no consultório, Potentizer, Pro5, gerador de prata, NeuroSpa, o Zapper, todos os equipamentos que a gente utiliza no consultório, a gente vai colocar óleo ozonizado. E eu estou fazendo um contato com o pessoal da fitoterapia, nós vamos pegar fitoterápicos, vamos lançar uns 7, 8 produtos com a minha marca. Além da fitoterapia, nós vamos frequenciar no Potentizer, que é uma linha de produtos bem especial para a área da saúde. Xerec. Travou, é isso, nós vamos pegar uns 8, 9 produtos fitoterápicos e vamos frequenciar os produtos, obviamente que vai ampliar os resultados. O site www.jcbaldão.com.br, que eu pretendo ainda atualizar, preciso atualizar, falo sempre que eu vou atualizar, mas o tempo é exíguo para a nossa atividade profissional e pela apresentação dos 2 Salutes, também segunda e sexta-feira. Tem mais, Xerec? Nova Ciência, vai ter um módulo. Aliás, esse final de semana, 15 e 16 de fevereiro, vai ter 2 cursos muito importantes. Um de ozonioterapia, que eu entrevistei o Dr. Vilfredo Arrabal, vai ter em São José dos Campos um curso de ozônio. Agora eu não sei para onde eu vou. E no mesmo final de semana tem o curso da Nova Ciência no Hotel Pestana, aqui em São Paulo. O tema será ecossistema gastrointestinal e a nossa saúde, terapias quânticas e suplementos modulando desbioses intestinais. É muito interessante esse módulo também do Nova Ciência, aqui em São Paulo, e o curso de ozonoterapia em São José dos Campos. Para esse curso da Nova Ciência no Instituto Bem, entre em contato por 956875835 ou por esse número 39049832, falar com a Gracinha da Laure. Tem 2 possibilidades de você participar deste curso, presencial ou EAD. Acabou, né, Xerec? Finish, Nina Watanabe, gratidão. Jason Levarte, sou constelador graças ao Frois. Jason Levarte. Jason. Ele veio fazer uma constelação conosco. Com o pé atrás? Mas todo mundo vem. E depois foi fazer a sua formação. Hoje ele trabalha com constelação também. É fantástico. A constelação é uma coisa... E assim, nesta realização do campo, o que acontece? Muitas pessoas ficam surpresas pelos fatos que aparecem. Abortos, natimortos, traições, relações paralelas. Herança, saúde, doença, dinheiro, prosperidade, sucesso. Os temas são extremamente variados. Extremamente variados. A pessoa já chega para buscar um tema. Eu quero trabalhar um tema, minha relação com a minha mãe. Eu quero trabalhar minha relação com meu pai, com meu irmão, com a minha irmã, ou prosperidade, ou falta de saúde. Como é que as pessoas chegam? Elas vêm inicialmente com um tema, que não necessariamente seja aquele. Vou te dar um exemplo disso. Muitas vezes uma pessoa está trazendo uma questão, tem algo que na terapia a gente sabe, eu tenho uma formação em terapia vasta e tem também hoje cursos de formação na área terapêutica e na área de constelação.
Então, quando uma pessoa vem aqui, essa vivência na terapia, ela nos ajuda muito em algo. Às vezes, para a pessoa, as coisas não estão muito claras. Então ela diz, minha questão é tal. Mas no próprio discurso dela, você percebe que há algo antes daquilo. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, quando é que eu posso mudar um objeto de lugar? As duas primeiras respostas que uma pessoa me dá, elas já não são válidas. Não são válidas. Você percebe na hora? As duas coisas que a pessoa... Se eu pergunto para a sua audiência agora, quando é que eu posso mudar esse óculos de lugar? As duas coisas que eles pensam de cara já não são válidas. Porque eles vão dizer, eu posso mudar quando eu quiser. Eu posso mudar quando eu precisar. Então não é uma questão de vontade, quando eu quiser vontade ou quando eu precisar necessidade. Não é uma questão de vontade nem de necessidade. Às vezes a gente tem vontade de mudar algo, às vezes a gente tem necessidade de mudar algo, mas a gente não consegue. A gente só consegue a partir do momento que a gente reconhece. E para nós, Baldan, eu e você que é um terapeuta que está do lado de fora, muitas vezes a pessoa está falando algo que você já reconhece, mas você tem que ajudá-la, oferecer para ela uma possibilidade de que ela perceba efetivamente qual é o tema que ela está trazendo. Às vezes, uma pessoa não consegue obter o sucesso que ela gostaria por conta de uma crença ou de um valor familiar. Ela não consegue obter, ter o dinheiro que ela gostaria por causa de uma crença ou de um valor. Às vezes os relacionamentos estão truncados dentro de uma história mais antiga. Então, no momento em que uma pessoa chega para fazer uma constelação, ali naquela hora a gente troca algo. Muitas vezes, assim, é pouco, a gente trabalha com muito pouca informação, a gente não precisa de informação das pessoas, é pouquíssima informação, mas a partir dali a gente já começa um trabalho. Então, normalmente a pessoa traz um tema e às vezes esse tema verte para uma outra direção, entende? Ele vai numa outra direção onde a gente entenda que ali talvez seja o núcleo daquele negócio. Essa seria a pergunta, eu gostaria até que você falasse, talvez, se puder falar de alguns casos, Frois, é exatamente isso. Às vezes a pessoa vem achar que é uma coisa mais superficial, ou às vezes deriva, vai totalmente para outro lado por conta da necessidade do campo, ou é aquela ferida que faz com que a cura vá para outra área que originou o problema? Eu tenho, ao longo desses mais de 20 anos que eu venho com as constelações, eu tenho inúmeras experiências nesse sentido, inúmeras coisas que já aconteceram. E além disso, a gente tem talvez a gente tenha, assim, uma quantidade enorme de casos citados dentro dos livros do Bert Hellinger, porque ele foi documentando tudo isso. Isso talvez seja um trabalho mais bonito dentro da constelação. Eu acho que pelo fato de ser de ter tanto preconceito, a gente sempre foi documentando os fatos. E tem alguns casos com os quais eu trabalhei, que eu peço às pessoas, eu falo, olha, se eu puder comentar esse caso seu, pode ser? Pode. Então eu já tive inúmeros casos nesse sentido. Casos em que uma pessoa veio há pouco tempo, ela falava de uma relação dela, ela dizia assim, olha, eu tenho um problema que os meus relacionamentos, eles não seguem em frente. Eu não consigo ter relacionamentos. E quando a gente vai olhar para dentro de uma constelação, por que ela não consegue seguir em frente com esses relacionamentos? Porque lá atrás, na sua família, já havia uma história de sofrimento muito grande por parte das mulheres. Histórias que começaram bem lá atrás. Então, para não sofrer, é melhor não se relacionar, porque se relacionar significa sofrer. Isso é uma crença, é um campo energético que acaba... Agora tem uma outra coisa que eu gostaria de citar, esse é o seu campo de estudo, que é mais ligado à medicina mesmo, mais ligado talvez à ciência, e isso nos ajude muito a entender que constelações, elas não são puramente, não é algo que seja só em termos de insight, não, que existe muita coisa por trás. Aliás, eu tenho, nos programas que eu faço, nas coisas que eu faço, eu procuro sempre trazer um conteúdo teórico e fazer a parte vivencial. Porque eu entendo que quando a gente consegue somar a teoria e a vivência, a gente sai muito mais maduro do outro lado. Existe uma área hoje que é a área da epigenética. Né?
A epigenética nos demonstra, a própria palavra, o que quer dizer epigenética? Está além do genoma. Então a própria palavra já nos diz o seguinte, que muito daquilo que nós sentimos, muito daquilo que nós percebemos, muito daquilo que conduz a nossa vida hoje, não é uma questão que seja só nossa, é uma questão que vem de nossos ancestrais. Isso que eu estou falando não é uma invenção minha, isso é algo que está sendo muito estudado hoje. Sim, e se as pessoas quiserem saber mais, assim, o Boston College tem uma biblioteca virtual disponível para qualquer pessoa acessar. Então, eu até digo para as pessoas, não acreditem em mim. Isso. Vão buscar Exatamente. essas informações. Não acreditem no que eu estou falando. Vai lá, entra no Boston College, tem uma biblioteca virtual, ele vai poder acessar. A Emory University tem também uma biblioteca. O Boston College porque sequenciou o DNA. A maior sequência de DNA feita até hoje foi no Boston College. Depois, a Emory University tem toda uma área de pesquisas falando de epigenética. Do que é epigenética. Tem o Brian Davis, que é um grande especialista que está lá, que estudou muito isso. Você vai ter inúmeros artigos dele falando sobre isso. Que são aspectos emocionais, aspectos psíquicos que a gente já traz de outras gerações. Depois eu queria ver se eu posso falar de um programa que eu estou com ele agora, que é teórico, mas que traz essa parte vivencial. Vou pensar. A Cris Frois fala o seguinte, Baldan e Frois, que maravilhosa entrevista, que os céticos possam se dar a chance de conhecer esse trabalho para o seu benefício, por que não o benefício de sua família. Aos apaixonados por esse trabalho que possam se aproveitar ainda mais, porque curar um trauma, uma dor da alma, não só seu, mas da sua família também, plagiando Mastercard, não tem preço. Obrigado pelos esclarecimentos desta entrevista. Obrigado, Cris, pela sua participação. Me fez lembrar, com muita propriedade, eu quero ouvir sua opinião antes de a gente falar do seu programa. Recentemente eu estou atendendo um paciente que é uma história linda, uma depressão profunda há mais de 20 anos. A pessoa está com 60 anos, se aposentou até do trabalho, um caso muito difícil. E eu falei para ele, muito disperso, a origem, eu falei, olha, eu quero atuar com a terapia neural, que você vai no chamado campo interferente, que é descobrir no corpo aonde que aquele trauma se manifesta, e ali sim você trabalha ali para desbloquear aquelas emoções bloqueadas, interferentes. E eu comentava com ele, falava, olha, eu preciso de um alvo, porque eu estou com uma sniper aqui prontinha para atirar, mas eu não estou achando a bola vermelha, né? Aquele círculo lá com as bolas vermelhas, aonde eu tenho que atirar. E enquanto eu não achar esse alvo, eu não vou atuar. Porque é fácil você trabalhar com terapia neural, a aplicação é muito rápida, 2 segundos, mas é aonde, né? Aquela historinha do navio, né? Que morreu, ninguém sabia pegar, o cara foi com uma marteladinha e cobrou 10 mil dólares, né? Por quê? Marteladinha, eu quero uma nota fiscal discriminada, tá bom, marteladinha $1, saber aonde, 9.999. Assim é com a acupuntura e também é assim com a terapia neural. Recentemente ele chegou lá com uma cara e falou, olha, eu tenho uma má e uma boa notícia. Eu falei, não meia com chorumelas, fale-me tudo, né? Aí ele falou, eu falei, vamos começar logo pela má, né? Porque aqui a gente só vai pelo otimismo. Ele falou, não, primeiro pela má notícia. Eu falei, é? Qual que é a má notícia? Não, descobri o seu alvo, ele falou. Eu falei, poxa, isso é uma excelente notícia, não é uma má notícia. Boa. Não, eu fui muito humilhado desde criança, quando eu tinha 5 anos, lembrou da cena, Falei, legal, então agora vamos para a má notícia. Ele falou, eu descobri que o culpado não foram as pessoas que me humilharam, o culpado fui eu, porque eu precisava entender o processo. Você só tem boa notícia, meu amigo. Só é boas notícias, que é exatamente isso que eu queria ouvir de você agora. Quer dizer, enquanto eu não entendo uma ferida familiar de algo ancestral, que as coisas acontecem desde a avó, eu vou repetir isso porque é uma ferida que eu preciso entender e perceber. Até coloquei hoje na chamada do Facebook um texto do Hellinger que falava até de maldição, né? Quer dizer, olha, se você não entender essa maldição familiar, isso vai se repetir por eras. Conta um pouco isso. Ele fala do termo maldição, porque muitas pessoas falam do termo maldição.
Quando a gente trata de um sistema, então basta que a gente entenda que nós somos um sistema original e temos envolvimento com vários sistemas. Como a gente disse, se um elemento deixa de estar dentro de um sistema, se ele perde o direito de estar dentro do sistema, o sistema todo vai sofrer um impacto em relação a isso. Quando a gente fala disso, fica muito vago para a pessoa que está do outro lado. Se a ordem e hierarquia foi quebrada, o sistema vai se impactar. Se o equilíbrio foi quebrado, o sistema vai se impactar. E o sistema tem duas forças que agem dentro dos sistemas, entropia e sintropia. Uma tende a organizar, a outra tende a desorganizar. Então é fato que tudo vai se desorganizar. E alguém um dia, de alguma maneira, ele vai se lançar para fazer esse reajuste dentro do sistema. Né? Então quando você dá um exemplo assim, você fala assim, mas isso aqui é muito vago. Imagina o seguinte, imagina um carro. Se você tirar a vela do carro, ou se a vela não estiver funcionando bem, o que vai acontecer com o carro? Né? O carro vai deixar de funcionar. Então nós estamos falando de um sistema fechado, como um relógio, como um carro, se isso acontece num sistema aberto que é nossa família, ou os nossos estudos e etc. E lógico que essas leis vão se aplicar dentro de cada sistema de uma forma diferente, vão ter aplicações diferentes e vão ter impactos que são distintos também. Então acontece. Então muitas vezes a gente vem repetindo algo, até que as coisas se ajustem novamente. Quando elas se reequilibram, tudo bem. E isso pode vir, pode ser intergeracional ou transgeracional. Intergerações é assim, nós temos hoje 3 gerações rodando, a geração dos seus pais, a nossa geração e a geração do seu filho. Então isso pode estar acontecendo em intergerações. Então esse impacto pode ter acontecido em intergerações? Pode. Mas ele pode ser transgeracional também. Então, e o que significa ser transgeracional? Significa que isso pode vir de gerações sobre as quais nós não tínhamos informações, mas que hoje ainda nos afetam de alguma maneira. E tudo isso muito bem fundamentado dentro dessas questões de epigenética que eu te falei e outras também sobre as quais a gente estuda hoje. Agora, o curioso, né, Frois, é exatamente isso, porque eu sei, eu até pessoalmente eu passei por isso e coloco isso, porque o mais importante, né, você falou dos cursos rápidos e tal, além dos cursos rápidos que ele tem a sua validade e tem a sua importância, também vale muito a experiência do terapeuta, a vivência do terapeuta e a profundidade do terapeuta com ele mesmo, do médico com ele mesmo. Né? A gente podia lembrar aqui do arquétipo do médico ferido do Jung, que eu gosto muito. Né? O Jung falava que o médico precisava conhecer a ferida e a dor do paciente, ter sentido em si próprio para poder promover a cura. Isso é uma coisa isso aí vale 500 programas para falar sobre isso. Mas é exatamente as repetições, como no caso que você falou, dos relacionamentos complicados, porque tem uma ferida ali que precisa ser curada. Então a pessoa parece que está sempre procurando situações que faz com que ele vivencie aquela história repetidamente. Como no caso desse paciente, ter que viver a humilhação desde lá do que viveu com 5 anos, para que ele pudesse entender e curar essa ferida. É uma espécie de lealdade. Ele está sendo leal a algo que ele nem sabe dizer o que é. Por isso que ele repete. Ele repete porque vem numa espécie de lealdade. E é aquilo que eu disse, não é uma questão de vontade ou necessidade, é uma questão de reconhecimento. Só quando ele consegue reconhecer algo que ele pode agir. A gente só consegue agir sobre o que a gente reconhece. Que olha e enxerga, né? Exato. Enquanto não existir o óculos aqui para mim, eu não posso mover o óculos de lugar. Não. Quando você enxerga o problema, é o primeiro passo para a cura. Primeiro passo para a cura. É o reconhecimento. Vamos, Xerec, vamos passar antes do nosso término do programa. O Frois mandou um link aí pra gente, tem como a gente colocar. Esse link sobre o que é mesmo, Frois? Eu acabo de lançar um programa, né? Agora nós estamos fazendo o lançamento essa semana, mas é um programa que já vem rodando com várias pessoas, que é o Eu Vejo Você. Esse programa Eu Vejo Você, ele é um programa onde você tem muito mais de 40 aulas, a gente tem mais de 40 aulas online e mais de cerca de 15 dinâmicas que a pessoa pode fazer da casa dela, do lugar dela, da onde ela quiser. São 6 módulos ao todo dentro desse programa, onde eu trago a questão da teoria e da vivência. Então tá aí, vivência
a teoria, mas a prática que traz para a gente muita maturidade. Com depoimentos magníficos que a gente tem sobre esse programa também. É a menina dos meus olhos nesse momento, tenho trabalhado muito em cima dele. E eu vejo você uma frase que o próprio Bert Hellinger cunhou dentro dos trabalhos dele como algo que traz esse reconhecimento. Nós utilizamos muito isso dentro das constelações de uma forma geral. Né? E ele está bem fresquinho, está saindo hoje esse programa. Está hoje? Inclusive, está aí, acabamos de lançar ele hoje, e a gente teve uma semana inteira intensa em cima dele, e estamos fazendo o lançamento hoje. Eu acho que nada acontece por acaso. Quando você me chama para vir aqui, eu falei assim, bom, eu acho que era para as pessoas poderem ter acesso a isso. Então tá aí, ó, é www.cura.serconstelador.com.br. Por que todo técnico inventa esses links absurdamente chatos e feios, né? Qual? Pelo amor de Deus. www.traço.x ao quadrado. Putz, link mais chato. Repete. Não, mas o link é até mais simples. É cura.serconstelador.com.br. O www é o que vem antes de tudo. Mas o link cura.serconstelador, underline, estrelinha, asterisco. Puta, coisa chata. Podia ser constelador, né? Porque infelizmente é assim, você tem que escrever uma novela lá para você poder botar suas coisas, não tem jeito. Então é isso aí, www.cura.serconstelador.com.br. É feio demais esse negócio. Não é não. Tu vai mudar esse negócio para ficar mais fácil. Pelo amor de Deus. Frois, diante da nossa realidade, é uma brincadeira, né? Obviamente que é uma brincadeira, o Frois é meu amigo e eu entendo perfeitamente tudo isso. Para qual tipo de problema hoje você vê dentro da sociedade moderna com essas coisas, né? O estresse urbano, o estresse profissional, a grande concorrência profissional, o porre das informações aqui pelos meios informáticos e etc. Quais os principais problemas hoje que teus pacientes trazem ou as queixas para os temas recorrentes que a constelação pode ajudar? Olha, alguns temas recorrentes, eu vou citar alguns. Acho que o primeiro e o mais impactante de todos ainda é o relacionamento com os pais. Nosso relacionamento com os nossos pais, ele ainda é um tanto quanto impactante e eu acho que ele vai permanecer sendo impactante. Porque existe uma relação nos nossos pais, existe uma relação com os nossos pais que é muito complexa, eu diria. Complexa. Leva um tempo para a gente reconhecer algumas coisas, para a gente entender algumas coisas. Então isso aparece muito. Outra coisa que aparece muito também, relacionamento de casal. Relacionamento de casal aparece muito. E o relacionamento de casal, nós não podemos esquecer que são dois sistemas, né? Você tem um sistema familiar desse sujeito e tem um sistema familiar deste outro sujeito. Então, quando você põe dois sistemas para interagir, isso é complexo. Outro tema muito recorrente, hoje também está muito recorrente, questões de dinheiro, prosperidade, sucesso, trabalho, tudo que envolve essa área. E você há de concordar que tanto a questão de dinheiro, como sucesso, como prosperidade e trabalho, é muito relativo porque é muito pessoal. A definição disso tudo é muito pessoal. Mas ali fica evidente por que algumas pessoas não conseguem ter dinheiro, segurar dinheiro e etc. A gente começa a olhar dentro da família como isso funciona. Então esses são temas mais recorrentes. E outro tema mas muito recorrente, em quase todas as constelações nós temos esses temas que eu estou te falando. Outro tema recorrente é questões de saúde. O que nos afeta em termos de questões de saúde. Fora isso, surgem outros temas que são organizacionais e empresariais, raramente surgem, mas estão lá, estão presentes também. Pessoas que às vezes querem olhar para o seu negócio, para o funcionamento do seu negócio e como trabalhar isso com as constelações, né? Mas eu acho que os mais recorrentes são esses que eu te trouxe. Que tipo de emoção, que tipo de conflito, que tipo de padrão emocional as pessoas chegam para fazer uma constelação? Elas estão angustiadas, estão tristes, deprimidas, preocupadas, insones, eu acho que aí há uma variação também, há uma variação. Eu vejo o seguinte, eu entendo que quando uma pessoa vai a uma constelação, ela vai muitas vezes
a pedido do seu próprio médico, a pedido do seu terapeuta, ela vai para fazer, para reconhecer algo. Uhum. Então é um determinado ponto onde ela está muito confusa com algo. Então, angústia, tristeza, né? Essas instabilidades emocionais, elas aparecem ali dentro daquilo. Outras, por incrível que pareça, elas estão muito tranquilas, elas estão bem calmas e tranquilas, mas elas querem reconhecer algo diferenciado. Mas na grande maioria eu acho que vem já com um certo abalo emocional, algumas movidas inclusive por outros sentimentos mais difíceis, como raiva, outros tipos de dor que aparecem ali também. Então, eu acho que as constelações, elas dão uma apaziguada em tudo isso. O reconhecimento nos ajuda. Então, quando a gente percebe que algumas coisas não eram nossas, que eram dos nossos pais, quando a gente percebe quais são os passos que a gente pode dar a partir dali, eu acho que isso tranquiliza. Uma das coisas que eu aprendi com bastante propriedade, estudando a constelação familiar, é que reverenciar pai e mãe independente da história, né? Você não precisa concordar com pai e mãe, mas você tem que reverenciar a tua própria existência. Recentemente estava conversando no consultório com uma paciente e tomou uma bronca, né? Porque de vez em quando eu dou bronca nos pacientes, né? Óbvio. Ela não aceitava a namorada do pai, da mãe que já tinha morrido. Ué? E que ela... Eu falei, isso não é problema seu, teu pai namora com quem ele quiser. Pai? Não, mas eu não aceito. Eu falei, quem é você para aceitar o relacionamento do teu pai? Teu pai se relaciona com quem ele quiser, você reverencia seu pai e ele vai namorar com... Ah, mas é que ele já se relacionava com ela quando minha mãe era viva. Eu falei, o que você tem com isso? Isso não é problema seu. Aprendi na constelação, estava errado ou não? Não, não está não. Falei, eu aprendi com a constelação, isso não te diz respeito. Muitas pessoas não conseguem entender isso, né? Elas não entendem, tem algo aqui que eu acho que é legal. Tem um pedaço nosso que anda pela terra agora. Um pedaço nosso que está por aí. Você tem o seu filho, você não sabe dizer exatamente onde ele está, mas é um pedaço seu andando lá. Sim. E tem uma coisa que eu sei, Balda. Todos os dias, não importa qual seja o dia. Não tem um dia nesta terra, depois do nascimento do seu filho, que você não se lembre dele. Por um motivo ou outro. Sim. Aí, quando é que a gente lembra dos nossos pais? Sabe, o pedacinho nem sempre se lembra do pedação, mas o pedação não se desconecta do pedacinho. Então, a gente tem uma ligação com eles. E quando a gente fala isso, sabe qual é a confusão que vem? Uma confusão moral. Ah, mas meu pai era um canalha, porque meu pai bebia, porque meu pai isso, porque agora você quer defender o meu pai, então... Não querendo defender nada. Só estou dizendo que nele existe uma força. Se você quiser tomar, muito bem. Se não quiser também, amém. Mas como tomar a força, André? O que significa tomar a força? Veja, a força, vou te dar 2 exemplos aqui. A força e esse é um exemplo talvez assim, mais difícil de todos. A força que alguém tem para matar alguém, ou para tirar a vida de alguém. Isso é uma força, o cara precisa agir ali. Ele tem que acreditar muito em algo, ele tem que ter uma força. E a força que alguém tem para fazer o trabalho que você faz, de vir aqui, de colocar informações, e de ir para o seu consultório, de estudar cada vez mais, para levar, para buscar soluções e cura onde as pessoas não sabem onde estão. Então você é esse grande buscador, e você quer trazer para elas soluções. Isso é força. É a força que vem dos pais. Isso, então eu posso pegar uma força que meu pai usou de uma maneira inadequada, segundo a minha visão, né? Meu julgamento. Exatamente. Meu pai usou de maneira adequada, mas eu posso pegar essa mesma força e agir de uma outra forma. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu com os nossos pais. Se eu te perguntar agora, Baldan, como estava o dia em que seu filho nasceu? Você sabe me descrever o dia? Estava claro se chovia ou se não? E ele sabe do dia que você nasceu o quê? Nada. Nada. Então, eu acho que é por aí. E qual a segunda coisa? Você falou as duas? Não, as duas coisas da força e tinha outro aspecto então, ou não? Tomar a força. E a outra é entender o seguinte, entender que nós nessa história, nós escrevemos a nossa história e eles escreveram a dele. Mas que a gente pode utilizar a experiência que veio de lá. Então, você me falar algo, Baldan, é uma coisa, eu pegar isso é outra. Exatamente. Eu não preciso, entende? Eu não preciso pegar tudo o que você traz. Não, e a coisa mais importante que eu acho, que eu inclusive falo com alguns pacientes também, Freud, não sei se corretamente, mas é o que eu intuo na hora,
é que exatamente, independente das decisões dos pais, ou do comportamento, ou do que seja lá o que for, a gente tem que fazer uma reverência porque nós existimos por conta deles. Exatamente. É isso mesmo. Eu gostaria, o Xerec tá calmo ultimamente. Antigamente ele punha as garras no vidro para acabar o programa. Agora acaba o programa, ele tá lá quietinho. Acho que ele tá praticando yoga, nós já estamos na pinta para terminar. Ou ele deve estar tomando cannabis, eu não sei. Tá zen. Tá na hora de acabar, Xerec? Tá. Tá, né? Você viu a carinha dele? Fazer o quê? Dá os seus contatos, os contatos da Quatro Tempos, para as pessoas que quiserem falar com você, além do link que você divulgou. Se quiser falar com a gente, basta entrar diretamente dentro da nossa página, que é 4, numeral 4. tempos.com.br. Aí, mais basta fácil, entrar lá, quatrotempos.com.br. Não tem cura, 4 tempos, não, 0,3. Não, mas esse link é muito especial. Agora, também pode acessar o meu canal na internet, no YouTube. Lá tem muitos vídeos que vão ajudar. Carlos Frois. Não tem o José. Não. Tirei o José. Tirou o José. Ao contrário de mim, eu adoro o João. Quando as pessoas falam, como é que você chama? João. João, tão comum, mas eu gosto demais do João. João Carlos, né? E olha só. Sou José Carlos. Meus dois avós eram João e meu pai era Carlos. Então eu trago já na ancestralidade todo o nome, né, do meu pai e dos meus dois avós ao mesmo tempo. Que para mim hoje não deixa de ser uma grande honra. Eu quero agradecer muito a presença do Frois nessa segunda-feira chuvosa. Pegamos uma marginal aí, Pinheiros, bem puxadinha, né? Mas para estar presente aqui, para falarmos sobre constelação, muito obrigado pela tua presença, Frois. A gente, obviamente, vai fazer outros programas, ver outras temáticas, mas de tempos em tempos, de 4 tempos em 4 tempos, a gente volta para falar sobre constelação familiar. Muito obrigado aí pela tua presença. Então, eu desejo a todos uma excelente semana que nós estamos começando aqui. Sexta-feira estamos lá na TV Guarulhos às 14h30 e segunda-feira às 12h30, quem se Deus assim o permitir. Então, até sexta e até segunda, até sexta e até segunda. Boa semana a todos.